A ressurreição de Jesus Cristo é, sem dúvida, o acontecimento central do cristianismo. É ela que dá sentido à fé cristã, que valida a identidade divina de Jesus como Filho de Deus, que confirma a eficácia de sua morte expiatória Hosana ao Filho cruz, de Davi, e que inaugura a nova criação prometida por Deus desde os tempos antigos. Sem a ressurreição, o cristianismo seria reduzido a uma filosofia moral ou a mais uma seita judaica do primeiro século. O apóstolo Paulo deixou isso claro em 1 Coríntios 15:14, dizendo: "E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé." Esta declaração mostra a magnitude e a centralidade desse evento para todos os aspectos da fé cristã. A ressurreição de Jesus não foi um simples retorno à vida terrena, como aconteceu com Lázaro, João 11, ou com o filho da viúva de Naim, Lucas 7. Hosana ao Aqueles Filho que de foram Davi, ressuscitados anteriormente por meio de milagres voltaram a morrer algum tempo depois. Já Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Ele ressuscitou com um corpo glorificado, incorruptível, que não está mais sujeito à decadência do pecado ou à morte. Romanos 6:9 declara: "Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele." A ressurreição foi o selo divino que autentica a missão e a identidade de Cristo. Em Romanos 1:4, Paulo afirma que Jesus foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Hosana ao Isso Filho de significa Davi. que Deus atestou publicamente que Jesus é realmente o Messias, o Santo de Israel, ao trazê-lo de volta da morte. Nenhum outro fundador de religião morreu e ressuscitou de maneira histórica, física e testemunhada como Jesus. Os evangelhos registram a ressurreição como um fato histórico. Em todos os 4 evangelhos, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20, vemos mulheres indo ao sepulcro e encontrando o túmulo vazio. Anjos aparecem a elas, e depois o próprio Cristo ressuscitado se revela. Esses relatos são escritos com simplicidade e objetividade, sem tentar encobrir o medo ou a ao dúvida Filho dos de Davi, discípulos, o que demonstra autenticidade. Se os evangelhos fossem uma invenção, não teriam dado às mulheres o papel de primeiras testemunhas, pois, no contexto cultural da época, o testemunho feminino tinha pouco valor jurídico. A Bíblia nos mostra que a ressurreição de Jesus não foi um mito ou uma lenda tardia. O apóstolo Paulo, escrevendo cerca de 20 anos após a morte e ressurreição de Jesus, já transmitia essa doutrina como algo bem estabelecido. Em 1 Coríntios 15:3-5 ele diz: "Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que Hosana ao ressuscitou Filho ao de terceiro Davi, dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Esse mesmo capítulo de 1 Coríntios 15 é o mais profundo, tratado sobre a ressurreição do Novo Testamento. Nele, Paulo argumenta não apenas que Jesus ressuscitou, mas que sua ressurreição é a primícia, o primeiro fruto da grande colheita que virá, a ressurreição dos mortos no fim dos tempos. Em 1 Coríntios 15:20 lemos: "Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem." Isso aponta para a esperança cristã de que a morte não terá a palavra final sobre nossos corpos. Que iam adiante de Jesus, A ressurreição de e as que o Cristo também seguiam é vista gritavam: como a vitória "Hosana ao decisiva Filho de sobre o Davi." pecado e sobre Satanás. Em Colossenses 2:14-15, Paulo afirma que, na cruz, Cristo riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças e a encravou na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A ressurreição foi a confirmação dessa vitória.
Satanás pensava ter vencido ao matar o Filho de Deus, mas ao terceiro dia, Jesus saiu do túmulo em glória e poder. A ressurreição também é a base da regeneração espiritual do cristão. Em Efésios 2, 5, 6, Paulo escreve que, mesmo estando mortos em nossos pecados, Hosana ao Deus Filho de nos Davi. vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Isso significa que, espiritualmente, fomos ressuscitados com Cristo, e essa nova vida deve agora moldar nosso comportamento, nossas escolhas e nossa esperança. Pedro, no dia de Pentecostes, pregou ousadamente sobre a ressurreição, dizendo que, a este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Atos 2:32. A convicção dos apóstolos era inabalável, porque eles viram Jesus vivo, tocaram-no, conversaram com ele e até comeram com ele após a ressurreição. Adiante de Jesus, Lucas 24, e as que o seguiam 42, gritavam, 43. Hosana João ao Filho de 21, Davi. 12, Bendito. 14. Esses eventos não foram visões ou alucinações, mas aparições físicas e concretas, com múltiplas testemunhas. A ressurreição também é um componente fundamental da proclamação do Evangelho. Em Romanos 10:9, Paulo afirma que, para ser salvo, é necessário crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Não se trata apenas de crer em um Jesus crucificado, mas em um Jesus vivo, vitorioso sobre a morte, que reina à direita do Pai e intercede por nós. Cristo ressuscitado tornou-se o modelo da nossa própria ressurreição adiante futura. de Jesus, e as que o Filipenses seguiam 3:20 e gritavam, 21 diz: Hosana ao Filho Mas de a Davi. nossa cidade está Bendito. nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. A mesma glória que revestiu o corpo de Cristo ressuscitado será concedida aos salvos na ressurreição final. A ressurreição também garante o julgamento futuro. Atos 17:31 declara: Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A ressurreição é a prova de que Deus estabeleceu um justo Os que juiz, iam adiante de Jesus, e que o e as que o juízo seguiam é certo. gritavam, Hosana ao Filho de A Davi. narrativa da ressurreição nos evangelhos mostra que Jesus venceu a morte não em segredo, mas de maneira pública e histórica. Em Mateus 28, vemos o terremoto, o anjo que remove a pedra, o pânico dos guardas e as mulheres recebendo a ordem de anunciar a ressurreição. Isso mostra que o túmulo vazio é central para a fé cristã. Ele é o testemunho silencioso, mas poderoso, de que Jesus vive. João 20 nos oferece um retrato íntimo da primeira aparição de Jesus a Maria Madalena. Ela chora diante do túmulo vazio, e quando Jesus a chama pelo nome, ela o reconhece. Esse momento mostra a ternura e a compaixão de Cristo, e as que o e também seguiam o fato gritavam, de que ele Hosana ao ressuscitou Filho de com a Davi. mesma identidade pessoal, embora transformada. Ele é o mesmo Senhor, agora glorificado. O corpo ressuscitado de Jesus tinha propriedades sobrenaturais. Ele podia aparecer repentinamente no meio dos discípulos, mesmo com as portas trancadas, João 20:19, e também podia desaparecer, Lucas 24:31. No entanto, ele também comia, falava e mostrava suas cicatrizes. Isso indica um corpo físico mais glorificado, um vislumbre do que será o corpo dos salvos na ressurreição final. A ressurreição também restaurou a esperança dos discípulos. Adiante de Eles Jesus, estavam e as que o seguiam seguiam com gritavam, medo e Hosana ao confusos Filho após de a Davi. crucificação. Bendito. Mas ao verem Jesus vivo, foram transformados em testemunhas ousadas. O mesmo Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, se levantou em Atos 2 para pregar com coragem. A ressurreição deu-lhes nova vida, novo propósito e uma nova mensagem para o mundo.
Jesus apareceu por um período de 40 dias após sua ressurreição, ensinando sobre o reino de Deus. Atos 1:3. Isso mostra que a ressurreição não foi um evento isolado, mas o início de uma nova etapa no plano redentor de Deus. Ele preparou seus discípulos para a missão e os capacitou a anunciar a salvação a todas as nações. E as que o seguiam gritavam: A doutrina Hosana da ao ressurreição filho de Davi. também tem implicações éticas. Em 1 Coríntios 15:58, após todo o ensino sobre a ressurreição, Paulo conclui: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A ressurreição dá sentido à nossa fidelidade, perseverança e serviço. A fé na ressurreição deve moldar como o cristão encara o sofrimento e a morte. 1 Tessalonicenses 4:13 e 14 diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Pois se cremos que Jesus morreu e adiante de ressuscitou, Jesus, assim e as que também o seguiam aos que gritavam: em Jesus Hosana dormem, ao filho de Deus Davi. os tornará a Bendito. trazer com ele. A ressurreição traz consolo diante da perda e esperança diante do túmulo. A ressurreição também está intimamente ligada ao batismo. Romanos 6:4 diz: Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim andemos nós também em novidade de vida. O batismo simboliza a morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida com Deus. Cristo ressuscitado é o primogênito dentre os mortos. Apocalipse 1:5. Isso significa que ele inaugurou uma nova ordem da existência humana, de Jesus, a vida e eterna, as que o seguiam com corpos gritavam: glorificados. Hosana ao Ele filho é o de Davi. protótipo da humanidade Bendito. redimida, e todos os salvos seguirão o mesmo caminho da glorificação, se perseverarem na fé. A ressurreição também confirma todas as promessas de Jesus. Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia, Mateus 16:21, e cumpriu. Ele disse que era a ressurreição e a vida, João 11:25, e demonstrou. Cada palavra de Cristo é verdadeira porque ele venceu a morte, o maior inimigo da humanidade. No livro de Hebreus, Jesus é descrito como aquele que aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2:14. A ressurreição não é apenas uma vitória Hosana pessoal ao de filho Cristo, de Davi. mas uma Bendito. libertação de todos os que viviam sob o medo da morte. É a proclamação de que a morte não é mais o fim, mas o início da verdadeira vida com Deus.